Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Estamos de volta com muita alegria, um grande prazer, uma honra, né? Estamos para gravar mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Nesses vídeos são comentadas as revistas de adulto, né, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nesse trimestre, que já vamos aí caminhando para a metade, não é? Nós estamos estudando sobre a raça humana, esta lição, e dentro desta questão da raça humana, estudamos a origem, agora vamos falar da queda e, por fim, da redenção. Então, 3 pontos muito interessantes em relação à raça humana. Estudamos muita coisa interessante sobre a origem do homem e agora vamos estudar sobre essa temática também muito interessante, que foi a queda do homem no Jardim do Éden e as consequências desta queda. A lição que nós vamos estudar é a lição número 7 para 16 de fevereiro de 2020, cujo título é A Queda do Ser Humano. Você que ainda não é inscrito no canal, você pode ir aí embaixo e clicar em se inscrever, aí onde tem a mãozinha que você dá o like ou o joinha, né? Você clica aí também, ela vai azular e você vai estar contribuindo aí quanto à avaliação de relevância do vídeo. E também embaixo, né, às vezes está oscilando, às vezes fica embaixo do vídeo ou após aqueles vídeos que fica embaixo desse vídeo principal, você tem lá onde você adiciona um comentário. As nossas lições, elas são sempre publicadas com 10 tópicos. A nossa ideia é trazer complementaridade ao seu estudo. Então, essa tem sido nossa proposta, aceita por muita gente, né? Hoje o nosso canal está aí caminhando já para os 10 mil inscritos no canal, as visualizações sempre acima de 5 mil, 5, 8, 10 mil pessoas visualizando os vídeos. Eu fico muito feliz, agradeço a você, né, por estar assistindo, dando a sua atenção, comentando, se inscrevendo no canal. Deus te abençoe muitíssimo. O textuário da nossa lição, meus amados, diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5,12. A verdade prática nos diz: ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. Nossa leitura bíblica em classe é um texto clássico que está aí em Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 7, onde vai mostrar a tentação e aí, consequentemente, a queda. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Meus queridos, aqui está a tragédia da raça humana. Nós já aprendemos na lição, nós tivemos lições anteriores aí, que mostraram Deus criando todas as coisas pelo poder da sua palavra,
E no sexto dia, Deus cria então o homem, à sua imagem e semelhança. Do pó da terra, Deus forma o homem, sopra em suas narinas e lhe dá o fôlego de vida. A partir daí, o homem passa a ser alma vivente. Mas não simplesmente uma alma vivente, mas um homem tricotômico, composto de espírito, alma e corpo. Já estudamos isso aqui para trás também. Deus cria este homem, que é a coroa da criação, e o coloca no jardim do Éden. O jardim do Éden, irmãos, certamente um lugar paradisíaco, né? Imagine um lugar sem nenhuma influência ou consequência de pecado, um lugar puro, conforme o planejamento de Deus. Agora Deus coloca o homem, sua imagem e semelhança, para administrar todas essas coisas. E, num belo dia, Deus diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora. Faz cair um sono pesado sobre Adão. Adão, adormecendo, Deus tira uma das suas costelas, serra uma das suas costelas, e desta costela, né, pelo poder de Deus, ele cria uma mulher. Acredito que agora nós temos um jardim perfeito, um homem perfeito e uma mulher perfeita. Então, irmãos, tudo maravilhosamente bem para o homem. E Deus agora disponibiliza para o homem todas as coisas do jardim. Mas diz ao homem: olha, daquela árvore, árvore da ciência do bem e do mal, ou do conhecimento do bem e do mal, você não pode tocar nem comer daquela árvore ali. Era a única restrição para Adão. Num dia, não vou dizer um belo dia, né, mas num trágico dia, né, a serpente, aí começa o nosso texto aqui, que era a mais astuta de todas as alimárias. Claro que Satanás, não é, vai se infiltrar nessa serpente, né? Ela vai personificar Satanás e ela agora tenta distorcer as palavras de Deus. Quando Deus diz assim: vocês poderão comer de todas as árvores do jardim, exceto daquela árvore. Aí Satanás muda e diz assim: não, Deus disse assim: não comereis de toda árvore do jardim, como se fosse uma pergunta. Não foi uma pergunta, não é? Deus, ele deu uma afirmação que eles poderiam comer de todas as árvores, exceto da árvore da ciência do bem e do mal. Bom, sem mais detalhes, irmãos, Satanás ilude a Eva. Eva olha para a árvore e cobiça, ela deseja, porque diz aqui que ela, vendo que aquela árvore era boa para se comer, primeiro, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto. E Satanás ainda promete e diz que Deus não quer que eles comam daquela árvore, porque o dia que eles comessem, eles ficariam sabendo tudo, conhecendo tudo como Deus. Ora, o grande desejo de Satanás era ser como Deus, e a grande tentação do homem é ser como Deus. E todas as vezes que nós tentamos ser como Deus, atingirmos a estatura do Criador, nós caímos da escada e o resultado é essa tragédia aqui. Muito bem, queridos. Por causa disso, quando eles comeram do fruto, não é? Como que escamas saíram dos seus olhos e eles olharam um para o outro, se envergonharam porque estavam nus. Pegaram folhas, né? Cozeram folhas de figueira e se revestiram, né, ali para cobrir a nudez. E daqui a pouco vem a visita de Deus, porque Deus todos os dias, na viração do dia, visitava o homem. Daqui a pouco Deus chega, Adão está escondido, e Deus pergunta: Adão, onde estás? E quando Adão vem, Deus pergunta lá por que ele se escondeu e tudo mais. Eu comi da árvore, não é? E colocou toda a sua desculpa. E o Senhor perguntou: por que você comeu da árvore? Ele disse: foi a mulher que o Senhor me deu, né, que me levou a isso. Aí Deus se dirige à mulher, a mulher diz: foi a serpente. E esse negócio de jogar a culpa para os outros é coisa antiga, é coisa lá do Jardim do Éden.
Muito bem, irmãos, por causa desta transgressão, Deus expulsa os dois do jardim do Éden, não é? A mulher, sobre ela vem uma penalidade, a mulher agora com dores teria filho, seu desejo seria para o seu marido, né? O homem agora ia conquistar o seu pão com o suor do seu rosto, e isso com muito sacrifício, com muitas penas, né? Com muitos pesares e etc. E a serpente iria rastejar e comer do pó da terra. Resultado, irmão, todo mundo ficou comprometido e a própria natureza vai sofrer as consequências desse pecado do homem. Então a queda foi algo terrível e, como se não bastasse, esse pecado de Adão, porque Adão é um representante da raça humana, esse pecado vai ser repassado para todos os descendentes de Adão, todos os filhos de Adão, e aí a Bíblia diz que por um homem, como está escrito aqui, né? Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E aí, Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, ele diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, queridos, eu enumerei aqui 10 pontos, que esses pontos vão interagir com o que já está na lição, mas dá uma sistematizada, né? A lição ela está composta do primeiro tópico, que fala, tem uma introdução, o primeiro tópico fala o livre-arbítrio do ser humano e a soberania de Deus, o segundo tópico, a queda, um evento histórico e literal, né? Isso aqui não é nada figurado, não, foi histórico, né? E literal. Terceiro lugar, as consequências da queda de Adão, que creio seja a parte coração da lição, né? São essas consequências que vai nos trazer aí lições maravilhosas, não é? Maravilhosas para nós cuidarmos, para não cair no mesmo, né? Na mesma situação. E, por fim, uma conclusão. Eu enumerei aqui, primeiro ponto para que você guarde aí. Queda como fruto do mau uso do livre-arbítrio. Bom, a lição vai explicar. O ser humano, diferente dos animais, diferente dos anjos, diferente de todos os seres, Deus concedeu ao homem o livre-arbítrio, que a Bíblia na lição vai classificar como um dom que recebemos de Deus, através do qual podemos desimpedidamente escolher entre o bem e o mal. Sem o livre-arbítrio, não seríamos o que hoje somos, seres autônomos, conscientes da própria existência e de nosso lugar no universo criado por Deus. Bom, nós temos de um lado o livre-arbítrio e temos a soberania divina, que significa o direito absoluto, irrestrito e inquestionável que possui Deus sobre toda a criação. Ora, soberania de Deus é Deus fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, com quem quer, e Deus não precisa dar satisfação a ninguém, Ele é o oleiro e nós somos o barro. Deus não deve explicações nem satisfação a ninguém. Ele é Deus soberano. E Ele, pela sua soberania, não cabe a mim questionar, porque Ele deu a liberdade de escolha ao homem, sabendo que o homem iria pecar, porque Deus sabe de tudo. Deus quis dar a liberdade ao homem. Deus queria ser adorado por um ser que, através da sua vontade, ele pudesse adorar o nome do Senhor. Então, Deus não quer ter aí robôs para ele ficar controlando no controle remoto, dizer, dê glória, é o cara da glória. Diga aleluia, aleluia, faça isso. Não, Deus quer ser adorado, não é, com a nossa liberdade, não é, com a nossa livre iniciativa, não é, de buscá-lo, de adorá-lo, de reverenciá-lo e etc. Tudo bem. Sabendo, irmãos, que esse livre-arbítrio não significa dizer que o homem faz o que quer, do jeito que quer, como bem entende, até quando quer, não é? O livre-arbítrio do homem, ele vai até onde começa a soberania divina. Não é? Eu não gosto muito dessa expressão, é uma questão pessoal, de alguém dizer que Deus respeita livre-arbítrio. Não, Deus é Deus. Se Ele quiser que eu não escolha, eu não escolho. Nós vemos muitos casos na Bíblia que o homem não teve questão de escolher, não. Jonas teve o que escolher?
Jonas, Deus diz, vá pregar em Nínive. Aí Jonas, não, eu vou para Tarso. Aí Deus só falta quebrar tudo lá, ou joga Jonas no mar, né? E daqui a pouco um peixe traga Jonas. Jonas volta de novo e vai cumprir a missão que Deus lhe determinou. Então, eu penso assim, não é? Deus nos dá liberdade de escolha, Deus nos dá liberdade de pensamento, mas quando Deus quer fazer, Ele faz independentemente de qualquer coisa. Eu querendo ou deixando de querer, Deus vai fazer. Então, a soberania divina eu não posso esquecer, ela está acima do livre-arbítrio do homem. Onde termina o livre-arbítrio do homem, onde começa a soberania de Deus. Eu acho que aí está o grande detalhe e a grande dificuldade teológica, e tenho certeza absoluta que ninguém vai achar essa fronteira. Eu sei que Deus me deu um livre-arbítrio, me concedeu. Eu sei que Deus é soberano, eu sei que tem coisas que eu quero fazer e vou fazer, eu sei que tem coisas que eu quero fazer e Deus não vai deixar que eu faça, né? E sei que este meu livre-arbítrio só vai até onde chega a soberania de Deus. Bom, mas o mau uso desse livre-arbítrio, porque Deus colocou o homem no jardim e deu a opção. Ele disse, olha, você tem tudo que você precisa. Agora, esta árvore aqui, né, e a gente gosta justamente do que é proibido, né, não sei porquê, às vezes tem umas pegadinhas que passam na TV, o cara coloca assim, não olhe. Aí quando o cara mete a cara lá, leva uma pizza na cara, né, uma torta na cara assim, e tal. Mas rapaz, está escrito lá, não olhe, mas o ser humano é curioso e tudo mais. Então, Deus diz, olha, use tudo aqui, governe tudo, faça tudo, mas ali você não pode. Irmãos, e foi justamente ali que o homem entrou e terminou pecando. A mulher come e depois leva o homem a comer. Adão é responsabilizado porque ele é o responsável, ele é o cabeça. Eva é sua adjutora. Então Deus cobra do cabeça e o cabeça era Adão. Essa queda foi fruto do mau uso do livre-arbítrio. Com meu livre-arbítrio eu posso escolher caminhos de vida ou caminhos de morte. Eu posso escolher caminhos de paz e caminhos de tormenta. Eu posso escolher uma caminhada e uma semeadura que vai me gerar um futuro de felicidade, de alegria, de prosperidade, ou posso jogar sementes ruins que vão comprometer o meu futuro com o mal. Então, queridos, Deus coloca diante de nós o caminho da vida, o caminho da morte. Deus coloca o caminho da luz e o caminho das trevas. Deus coloca o caminho para o céu e o caminho para o inferno, e o homem escolhe para que lado vai entrar. Então, o mau uso do livre-arbítrio foi a causa da queda. Segundo lugar, queda como fruto da cobiça. Ora, irmãos, a serpente tentou Eva, distorceu a palavra de Deus, que ele é perito em distorcer. O diabo pega a Bíblia, né? Ele é o pai das heresias, né? Ele pega a Bíblia, pega um texto bíblico fora de contexto, é o que muita gente usada por Satanás está fazendo por aí, pega trechos da Bíblia descontextualizados, né? E começam a criar sua teologia de conveniência. Então, Satanás, ele torce aquilo que Deus falou, engana Eva, que consequentemente vai enganar Adão também, e ela, quando olha para aquela árvore, o texto aqui é muito claro quando ele diz, e vendo a mulher que aquela árvore era boa, ela olhou, desejou, cobiçou, né? Ela vendo que era boa para se comer e agradável aos olhos. Esse negócio de ser agradável aos olhos é perigoso. Foi aí onde Ló se perdeu, porque Abraão disse, olha, se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Aí Ló cresceu os olhos nas campinas do Jordão. Disse, eu vou pegar cascalho, vou pegar deserto, areia, tendo essa campina bonita, eu vou para essa campina bonita, né? E terminou indo para aquela terra terrível,
né? Sodoma e Gomorra ali, que Deus destruiu com fogo e enxofre, né? E se ele tivesse colado com Abraão, teria estado muito mais abençoado. Então, meus queridos, queda como fruto da cobiça. Nem tudo que nós desejamos, nem tudo que nós almejamos, nem tudo que os nossos olhos contemplam e desejam é bom para nós. Nós sabemos disso, né? Que Deus coloque colírio santo nos nossos olhos para que a gente, né, deseje as coisas que são boas para a nossa vida espiritual, né? Principalmente nos dias de hoje, que nós vivemos no mundo da imagem, né? Que você muitas vezes nem está com sede, mas vê a propaganda de um refrigerante aí e quando você vê, termina dando sede. Às vezes nós vemos propagandas de eletrodoméstico, propaganda de roupa e tal, e às vezes é tão bombardeado por essas imagens, os nossos olhos, né, são janelas da alma, eles vão vendo, daqui a pouco o nosso coração deseja e daqui a pouco nós estamos comprando o que não precisamos com o dinheiro que não temos para agradar a quem nós não conhecemos, né? A cobiça é um grande perigo, né? Então, o olhar dela para aquela árvore, a árvore bonita, chamativa, né? Pecado é atraente, e aí, quando ela, levada por essa cobiça, prova do fruto e dá do fruto para o seu esposo, pecam contra Deus, rompe a comunhão, e aí está feita a desgraça. Terceiro lugar, queda que transmitiu morte a todos os homens. Irmãos, que coisa terrível, né? Nós somos filhos de Adão, somos irmãos, né? E o pecado de Adão foi transferido para toda a sua geração, né? Pelo pecado de um homem, né, entrou o pecado no mundo e o pecado passou a todos os homens. Vamos ver aqui o que diz o tópico 3 e subtópico 5. Tem aqui uma observação interessante. Olha, queda que transmitiu morte a todos os homens. No tópico 5 vai falar da morte física. O homem não foi criado para experimentar a morte física. Nesse sentido, podemos dizer que fomos criados imortalizáveis, com a possibilidade de viver indefinidamente, conforme Gênesis 2,17. Não somente a eternidade, mas de igual modo a imortalidade achavam-se no ser humano. A morte é a mais triste consequência do pecado. Todavia, a pior morte que alguém pode experimentar é a separação eterna de Deus, que nós chamamos de segunda morte. Está lá em Apocalipse 2:11 e Apocalipse 26. Quanto a nós, o que já recebemos, Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a morte não terá efeito, porque Ele é a ressurreição e a vida. Mas nós vamos morrer fisicamente, consequência do nosso pecado. O texto áureo também vai dizer, porque como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E você pode anotar aí o subtópico 2, o tópico 2, e subtópico 2, que diz assim: tendo em vista a representatividade de Adão, foi ele responsabilizado pela entrada do pecado no mundo. Foi responsabilizado. Ele foi expulso do jardim com sua mulher, e a partir daí, tanto Adão morre, como Eva morre, como seus filhos vão morrer, e todos nós vamos morrer, consequência do pecado. Morte física, e se não aceitar Jesus, morte espiritual, que é uma eternidade, afastado de Deus para sempre, mergulhado no lago de fogo e enxofre. Quarto lugar, queda que causou o rompimento da comunhão com Deus. Aqui talvez tenha sido a maior tragédia, irmãos, porque o melhor do jardim do Éden não era ter todas as plantas livres de desmatamento, todas as plantas livres, vamos dizer, de fungos,
livre, não é, de toda devastação, de toda poluição, né? Não por Adão deixar o domínio, não é, o domínio absoluto, entre aspas, sobre a criação, um gerenciamento perfeito, mas talvez a maior tragédia tenha sido o rompimento da comunhão com Deus. Adão, no jardim, irmãos, Deus todos os dias o visitava. Se nós partirmos do pressuposto que nada é melhor do que a presença de Deus, que nada é tão fundamental para nós como a presença de Deus, nós vamos imaginar o que é todos os dias a visita de Deus, Adão falando com Deus, Deus falando com Adão, Adão interagindo com Deus e Deus interagindo com Adão. Eu vi alguém dar uma declaração muito pertinente e explicativa. Alguém disse que a maior dor no inferno não é o fogo, não é, mas é saber que Deus não está naquele lugar. É a ausência de Deus no inferno que vai ser a coisa mais dolorida do inferno. Não é o fogo, mas a ausência de Deus. Assim como o céu. A gente às vezes fica muito focado em rua de ouro, muro de cristal, praça de jaspe e tudo mais, mas isso não é o principal. Chegar no céu e não encontrar Jesus é estar no inferno. Se fosse para ir para o inferno e encontrar Jesus lá, o inferno virava céu. Então, céu é céu, porque Jesus está lá, Deus está lá, o Espírito Santo está lá, e nós estaremos com eles para sempre. Glória a Deus. Ou estaremos com Ele, Deus, para sempre. Quinto lugar, queda que infringiu maldição sobre a criação. Tópico 3, subtópico 4. A enfermidade da terra. Escute, por causa do pecado de Adão, até a própria terra adoeceu. Expulso do Éden, Adão teria de trabalhar com redobrado esforço a fim de prover o seu sustento cotidiano. Desde então, o nosso planeta vem sofrendo com fomes, tremores de terra e inundações. Em sua epístola aos Romanos, é um texto clássico, né? O apóstolo Paulo descreve a terra como que gemendo por causa das expectativas quanto às últimas coisas. Você vai ver isso ali em Romanos 8:22 e vai ver ali no começo do livro de Romanos. Mas quando o reino de Deus manifestar-se, logo após a grande tribulação, o planeta será curado de todas as suas enfermidades. Falando aqui, irmãos, do planeta gemendo, eu quero ver aqui uma referência que está em Romanos. Me vê agora a mente, né? E vamos encontrá-la aqui. Romanos, logo no primeiro capítulo, nós vamos ver alguma coisa sobre o estado de pecado do homem, né? Então, a ira de Deus contra a humanidade. Você vai ver a partir do versículo 18. Então diz aqui, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifestado entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O homem não tem como reclamar de Deus, porque a natureza, ela prova Deus, né? Agora, eles, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Aí, versículo 24 diz que Deus entregou esses homens à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas,
né? As mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Olha, tudo consequência aí do pecado. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Hoje a gente vê um meio ambiente comprometido por causa da depravação, da ganância. Ah, mas essa indústria vai destruir o meio ambiente. Ah, mas vai dar lucro. Então, que o meio ambiente se exploda, né? Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus. Desobedecem a pai e mãe. Enfim, né? Os que praticam tais coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então, irmãos, todo esse conjunto de coisas tem afligido o homem socialmente, afligido o meio ambiente. Nós já falamos aqui numa lição passada, né? Então, essa queda do homem infligiu maldição sobre a criação. Maldição em que sentido? Né? O homem agiria agora de forma má em relação à natureza. Os animais, né? Que o grande sonho era a paz entre os animais, né? Então você vê hoje um animal devorando o outro, as doenças, né? Enfim, irmãos, todo esse desequilíbrio, né? Todas essas tragédias que o nosso planeta sofre, a gente vai vendo aí vulcão, furacão, terremoto, não é? Esgoto a céu aberto, chuva ácida, camada de ozônio, né? Mais o que? Desmatamento, assoreamento dos rios, enfim, irmãos, todas essas coisas que têm causado desequilíbrio. A natureza está cobrando um preço alto. Nós estamos aí, lugares que eram frios, está ficando quente, lugar que era quente, está ficando frio, não é? Enfim, uma desordem total sobre a natureza, sobre a criação. A gente vê um desequilíbrio, a gente vê a ferocidade, a gente vê a falta de respeito, a gente vê a ganância. Tudo isso, irmãos, porque o homem rompeu a sua comunhão com Deus, foi expulso do jardim do Éden e agora, longe de Deus, né, sendo induzido por Satanás, o príncipe das trevas, e sendo dominado pela sua carne, pela sua natureza, né, já com o vírus do pecado, aí é o mundo que nós temos por aí hoje. Então, a queda que infligiu maldição sobre a criação. Já lemos aqui o tópico 3 e o subtópico 4, né? Nós vamos dar uma olhadinha aqui em Gênesis. Vamos ver que tem muita referência boa, irmãos. É bom a gente anotar, ter um pouquinho de paciência. Às vezes a gente não acha rápido assim. Me desculpe, já era para estar tudo anotadinho, mas às vezes vem na hora. Então, nós temos aqui a queda. Olha só, aqui a desculpa do homem, lá em Gênesis 3,12. Disse o homem, foi a mulher que o Senhor me deu, por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. Desculpa. O Senhor perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Estou lendo aqui na versão NVI. Então o Senhor Deus... respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens, a maldição sobre a serpente. E a mulher, o Senhor disse, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Visto que você deu ouvidos à sua mulher, Adão, e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. E essa terra lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão,
até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então, irmão, só tragédia. E o tópico que nós estamos destacando aqui é que a natureza, não é? A criação também sofreu por esta maldição. Queda que infligiu maldição sobre a criação, sobre a natureza. Eu tinha um professor de filosofia que ele dizia: onde houver problema, tire o homem, que aí acaba o problema. Então, o homem no planeta Terra, movido pelo pecado, resulta tudo isso. Sexto lugar, queda que despertou a consciência do pecado. Vamos ver aqui no tópico 3, subtópico 1, diz assim: consciência do pecado. Isso aqui, a queda despertou a consciência do pecado no homem. Então vamos ver. Consciência do pecado. Ao tentar a mulher, a antiga serpente prometeu-lhe a onisciência divina, ou seja, você vai ficar conhecendo, ou vocês vão ficar conhecendo assim como Deus conhece. Mas o que os nossos pais herdaram, longe de ser uma onisciência divina, né, foi uma consciência pecaminosa, geradora de obras mortas. Tem aí Gênesis 3, de 1 a 6, Tito 1,15, Hebreus 9,14. O pecado leva-nos a perder o brilho do rosto e o vigor físico. Eis porque o homem precisa nascer da água e do Espírito. Então, a partir da queda, o homem tomou consciência do pecado. Ele vivia num ambiente de pureza e na dispensação da inocência. Subsídio teológico também vai dizer: um erro comum é considerar o pecado substância. Mas se o pecado fosse uma substância ou coisa, então, sem dúvida, teria sido criado por Deus e, assim sendo, seria essencialmente bom. Embora o pecado não seja uma substância, não significa que seja destituído de realidade. Embora o pecado e o mal sejam algumas vezes comparados com as trevas, eles são mais que a mera ausência do bem. O pecado também é mais que um defeito, é uma força ativa, perniciosa e destruidora. Ok, então a queda despertou a consciência do pecado. A partir daí, o homem contraiu a malícia, não é? E toda sorte de concepção em relação ao pecado. Sétimo lugar, a queda que comprometeu o domínio eficaz do homem sobre a criação. Olha o que diz a verdade prática. Ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. Então, irmãos, o domínio, o reino, vamos dizer, o homem dominando o reino animal, mineral, não é, com toda a autoridade, vamos dizer, e legitimidade. Guarde essas duas palavras: autoridade dada por Deus e legitimidade dada por Deus. Com o pecado, o homem compromete, eu coloquei aqui, queda que comprometeu o domínio eficaz. O homem continua dominando, mas não como quando estava em seu estado de perfeição. Eu digo sempre, irmãos, imagine que você tem um jardim perfeito com um homem perfeito. O que esse homem pensa? Só pensa o que é bom. O que ele cria? Só cria o que é bom. Ao seu lado tem uma mulher. Não é uma mulher rixosa, briguenta, pecadora. É uma mulher pura, perfeita, né? Então, meus irmãos, imagine, não é, como era o domínio. Ele dá nome à inteligência. Né? Eu creio que com o pecado, a nossa exploração cerebral também foi reduzida. Enfim, né? Um lugar onde não havia doença, né? Onde havia perfeição em todos os aspectos. Então, meus queridos, esse homem tem o domínio. Eu imagino Adão, como os animais olhavam para Adão, né? Depois do pecado, até os animais
ficaram olhando diferente para Adão. Eu não acredito que no Éden o leão fosse engolir, comer, matar Adão. Não acredito. Agora, fora do Éden, se Adão se encontrasse com o leão e ele dissesse: eu sou o dominador do planeta Terra. Quando ele antes de baixar a mão, o leão já teria engolido a ele. Então o pecado enfraquece essa questão do domínio, do gerenciamento do homem sobre a criação. Em oitavo lugar, queda que não surpreendeu a Deus. Eu achei muito bonito aqui na conclusão, quando o comentarista coloca assim: Deus jamais foi surpreendido por qualquer fato. Ele não é um ser reativo, ou seja, de reação. Nem vive de improvisos. Nenhum processo, quer nos céus, quer na terra, jamais o surpreendeu. Porquanto ele é o ser supremo por excelência. Ele é o Deus bendito eternamente. Então, meus queridos, essa queda não surpreendeu a Deus. Não pense que Deus ficou decepcionado com Adão. Deus não se decepciona conosco. Pastor, mas eu estou firme, quando eu peco, Deus não se decepciona? Não. Antes de você nascer, Deus já lhe conhecia. Deus já sabia o dia que você ia aceitá-lo, se você ia aceitar ou não ia aceitar. Ele sabe o dia que você aceitou. Ele sabe quantas orações você ia fazer na sua carreira, quantas vezes você ia tropeçar, não é? E se no final dessa carreira você estaria de pé ou não. E mesmo assim Deus te ama incondicionalmente. Então ninguém pega Deus de surpresa. Decepção é quando eu aposto em você, eu confio em você e você traz essa confiança. Eu digo: mas logo fulano, porque eu não adivinho o futuro. Mas Deus, irmãos, Ele conhece o final do livro antes da primeira página. Deus conhece o fim de todas as coisas antes do começo. Então, você veja que Deus, antes de criar o homem, já tinha matado o cordeiro lá na eternidade. Então, olha que coisa linda, né? Então, Deus criou o homem, mas sabia que o homem ia pecar e já deixou a providência elaborada, né? O Cordeiro de Deus está lá em Apocalipse, que foi morto antes da fundação do mundo. Então, nós nunca pegamos Deus de surpresa, né? Deus se entristece pelo nosso pecado, diz a Bíblia, mas não que Deus seja surpreendido e Deus não saiba tudo que vai acontecer antes de começar. Ele já sabe de tudo. Então, essa queda não surpreendeu a Deus. Nono lugar, vamos lá que eu acho que já vai 45 minutos. Queda antecedida por medida curativa. Glória a Deus. Queda antecedida por medida curativa. Deus prepara a cura antes da queda. Vamos lá para a nossa conclusão de novo. O finalzinho dela diz assim: a fim de sanear o pecado do homem, Deus, em sua presciência, ou seja, Deus sabe de todas as coisas antes, já havia separado o imaculado Cordeiro desde a fundação do mundo para redimir-nos de todos os pecados. Apocalipse 13 e 8 está aí então o respaldo a essa tese que nós estamos expondo aqui. Então, queda antecedida por medida curativa. Hoje eu estava dando uma palavra para os diáconos e auxiliares das igrejas da 11ª região aqui em Maceió, e eu estava dizendo: olha, irmãos, às vezes nós ouvimos uma mensagem no culto e a gente fica dizendo que essa mensagem é para fulano, é para Beltrano. A gente conhece, não é, a comunidade que a gente vive. E se fulano estivesse aqui para ouvir essa palavra é para fulano e tal. Mas toda palavra pregada na igreja é para todos nós. Os irmãos ficaram olhando assim: não, mas se esta palavra não corresponde à minha realidade agora. Sim, meu irmão, quando Deus manda uma palavra, Ele pode mandar uma palavra curativa, que é uma palavra específica para alguém que está vivendo uma situação naquele momento, como Ele pode mandar uma palavra preventiva,
Às vezes a palavra vem para mim, não jogue fora, porque você pode não estar precisando hoje, mas o mês que vem, o ano que vem, de repente você vai passar por um deserto, por uma dificuldade, e esta palavra vai ficar guardada com você. Eu conheci um pastor que ele dirigiu uma igreja, né? Eu trabalhei com esse pastor, e ele um dia disse para a igreja, era um grande ensinador, ele disse, olha irmãos, esta igreja vai passar por um grande período de jejum de palavra. Meus queridos, e assim, para a gente não pecar e não errar, eu posso assegurar que há mais de 10 anos essa igreja vem vivendo um jejum de palavra. Né? E às vezes eu digo, meu Deus, como é que esses irmãos estão de pé e tal? Alguém diz assim, olha pastor, ainda estou sobrevivendo daquele caldo que eu tomei há 15 anos atrás, daquela sopa substanciosa daquela palavra. Então, nunca jogue fora nenhuma palavra. Tome todas as palavras para você. Amanhã você pode precisar da palavra que foi dita hoje para você. Então essa queda foi antecedida por medida curativa. Deus já tinha providenciado o cordeiro. E em último lugar, queda que maculou a imago Dei. Parece que falei em inglês, desculpem. Queda que maculou a imago Dei, ou seja, queda que manchou a imagem de Deus no homem. Essa imagem que Deus plantou no homem, que não é uma imagem física, né, mas moral, espiritual, ela foi maculada, foi manchada. O homem não perdeu a imagem de Deus, mas tudo que ele conseguia fazer em perfeição no jardim, ele agora faz mancando. Ele agora faz de forma distorcida. Então, vamos aqui fazer uma comparação muito rápida, muito grosseira, né? O homem, vamos dizer que nós estivéssemos no jardim, o homem não estaria construindo aviões para a guerra, construindo metralhadora para a guerra, para matar pessoas, construindo bomba de altíssimas tecnologias para tirar a vida humana. Mas imagine isso tudo sendo feito para o bem. Então, irmãos, tudo que o homem construísse seria para o bem, não é? Porque o homem tem em si a imagem, não é? E semelhança de Deus. Quantas criações nós temos aí da humanidade, não é? Mas você vê que são criações que muitas vezes não edificam. Tem muita tecnologia, tem muita imagem, tem muito efeito especial, mas o produto não é vida, o produto não é edificação, o produto não é crescimento, mas deterioração. Então, ao invés do homem criar para o bem, ele cria para o mal. O que é isso? É a imagem e semelhança de Deus distorcida no homem. Ou, como disse um certo teólogo, já falei aqui em outros vídeos, né? A imagem de Deus em nós, como que ficou invertida, de cabeça para baixo. Eu achei essa comparação maravilhosa, porque parece que o nosso mundo está de cabeça para baixo. O que a gente diz que é certo, o que a Bíblia diz, a palavra de Deus, o que Deus diz que é certo, para a nossa sociedade é um absurdo. O que a nossa sociedade diz que é bonito e belo, para a palavra de Deus é nojeira e é um absurdo. Então, o negócio está de cabeça para baixo. Isso não é outra coisa senão a imago Dei, a imagem de Deus em nós invertida. Mas aqueles que têm um encontro com Jesus, aqueles que têm um encontro com o Salvador Jesus Cristo, né? Através da sua morte na cruz do Calvário, o Senhor restaurou, né, esse contato do homem com Deus, o que nós chamamos de reconciliação. O Senhor resgatou, não é, essa imagem de Deus em nós através do novo nascimento e da regeneração. Nós agora somos nova criatura em Cristo Jesus. E com a ajuda do Espírito Santo, eu creio que nós vamos fazer muita coisa boa que Adão faria no Jardim do Éden. Não é? Porque ele fazia, porque Deus era com ele, porque Deus tinha plantado nele a perfeição. E Deus pode fazer, operar em nós e nós fazermos também todas essas coisas para a glória do seu nome. Meus amados irmãos,
Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe, que esta palavra seja aplicada ao seu coração. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Você que está acessando pela primeira vez, tem aí inscrever-se. Clique, vai aparecer 3 sininhos assim na direita. Aí lá onde tem o sininho aqui na frente tem todas. Você clica lá, todas as notificações, todos os vídeos, assim que forem disponibilizados, você vai estar recebendo. E toda terça-feira, a partir de 11 horas da manhã mais ou menos, esses vídeos estão aí para você. Faça o seu comentário, clique aí na mãozinha para dar esse joinha se você gostou do vídeo e que Deus abençoe a todos. Receba um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira.